Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o 4º episódio da 2ª temporada do Pode Engravidar, o podcast que tem como objetivo desmistificar os tratamentos para infertilidade. Eu sou a doutora Eleonora. Eu sou o doutor Fábio, nós somos médicos especialistas em reprodução humana. Na verdade, nós somos um casal que ajuda outros casais a realizarem os sonhos da maternidade e da paternidade. E hoje nós viemos com um questionamento importante. Será que o congelamento de óvulos é para você que está nos assistindo? Bom, para essa pergunta, na verdade, a gente vai deixar a doutora Eleonora, que trabalha com infertilidade feminina, nos explicar. E aí, Eleonora, fala um pouquinho mais sobre o congelamento de óvulos. Será que é para todo mundo? Aquela pessoa lá que já está com 45 anos, quase entrando na menopausa, é essa pessoa que deve congelar óvulos? Será que deve ser antes? Como é que funciona isso? Nos explica um pouquinho. Então, acho que para a gente falar de para quem é o congelamento de óvulos, é bom a gente entender o porquê a gente deve congelar óvulos, né? Então, acho que tudo parte desse princípio. E vamos partir do princípio que é o seguinte: a mulher, quando ela nasce, ela já tem um número pré-definido de óvulos e dali para frente ela vai perder esses óvulos mês a mês. Não importa o que ela faça. Se ela estiver tomando anticoncepcional, por exemplo, que é uma pergunta muito que as pacientes fazem, mas, doutor, eu estou tomando anticoncepcional agora, então eu não estou ovulando, então significa que eu não estou perdendo nenhum óvulo, porque eu não estou ovulando. Mas espera um pouquinho. Então, se ela está tomando anticoncepcional, ela não está fazendo uma reserva daqueles óvulos? Pois é. Não é. Claro que não. Então, é isso que, né? O que acontece, o que eu explico para essas pacientes e para essas mulheres? Que não, né? Na verdade, independente, está tomando anticoncepcional, digamos que ela já teve uma gestação, que ela amamentou, tudo isso não preserva aqueles óvulos que estão dentro do ovário. Infelizmente, eles estão programados para, todos os meses, um grupo desses folículos, desses óvulos. Todos os meses ele vai, ou um deles vai ovular e o restante vai morrer, ou todos eles vão morrer. Então, isso independente do que a mulher esteja fazendo. Bom, tendo dito isso, o que a gente imagina? Que vai chegar um momento na vida da mulher em que ela já vai ter perdido todos os óvulos que ela tem. E a gente sabe que o óvulo é o fundamental para que a mulher consiga engravidar. É a junção do óvulo com o espermatozoide que vai formar o embrião e, consequentemente, o nenê, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que, na medida em que a idade dela vai avançando, ela vai tendo cada vez quantidades menores de óvulos. E aí, pensando nisso, é que a gente também começou a pensar no que pode ser feito para preservar esses óvulos. Infelizmente, dentro do organismo da mulher, não tem jeito de preservar. Não tem nenhum remedinho, nenhuma pílula mágica que ela comece a tomar, tipo com 15, 16, 18 anos, que vai fazer... Não, sabe de uma coisa? Eu estou tentando preservar. Não tem nada que faça. Não tem, não tem, tá? E, inclusive, uma coisa muito importante, gente... Não importa o que você faça na sua vida de coisas saudáveis ou não saudáveis, isso não preserva a quantidade de óvulos que tu vai ter. Quer dizer que se ela vai na academia, que se ela se alimenta bem, isso não quer dizer que vai preservar. Mas tem um outro lado, Eleonora, só me diz se eu estou certo ou errado. Se ela fuma... Sim, exatamente. O tabagismo é uma das únicas coisas que já comprovadamente podem fazer com que a menopausa aconteça até 2 anos antes. Ou seja, tá? piorar, ela tem o que fazer para piorar, mas para evitar piorar, ela não tem. Exato, é exatamente isso, infelizmente. Então, sim, tudo que a gente faz pode piorar a nossa situação, tá? Mas não tem praticamente nada que a gente possa fazer que vai fazer com que a gente realmente... guarde aqueles óvulos dentro dos ovários para depois, tá? Bom, quando a mulher entra na menopausa, que é a última menstruação dela, e a partir dali ela não é mais fértil, significa que ela já esgotou todos os óvulos que ela tinha da sua vida fértil. Só que uma coisa muito importante que as pessoas não se dão conta é que a fertilidade mesmo, ela começa a declinar e ela declina muito a partir de em torno de 10 anos antes da menopausa em si. O que isso significa, né? Significa que se a mulher se a programação para aquela mulher da vida, né, vai ser entrar na menopausa com 50 anos, com 40 ela já tem a fertilidade dela muito diminuída.
E com 35, a gente sabe, todos nós já sabemos essas alturas, né, que a partir dos 35 anos, a mulher já vai começar a ter uma queda maior da sua fertilidade. Então, tendo dito tudo isso, né, por isso é que cada vez mais se pensa no congelamento de óvulos. Antigamente, não se falava muito nisso, porque as técnicas de congelamento não eram boas. Então, não era uma coisa que a gente poderia dizer para alguém que, se a gente fizesse aquele congelamento, a gente teria um retorno depois de ter um neném em casa. Mas, hoje em dia, com a mudança das técnicas, com a vitrificação, que é o que se usa hoje, sim, a gente consegue, sim, melhorar muito as chances de gravidez da mulher que congela os seus óvulos, para que, no futuro, ela utilize esses óvulos. Tá? Então, é interessante, Leonora, que tu falaste praticamente razões sociais, né? Ou seja, a mulher vai ficando, infelizmente, com uma idade mais avançada, vai diminuindo a qualidade, vai diminuindo o número de óvulos, então, consequentemente, vai diminuir essa taxa de gestação com o passar da idade. Então, a ideia, de repente, é congelar óvulos simplesmente por situações sociais. Essa é uma situação, correto? Uhum. Ou seja, aquela mulher que daqui a pouco está na faculdade, daqui a pouco ela não é o melhor momento para ela ter filho, tem um monte de coisa, não casou ainda, não encontrou o príncipe encantado, então está recém-namorando, de repente congela óvulos. E tem outras razões de saúde, tipo câncer. Tem indicação para isso? Não tem? Tem indicação também, né? Puxando o gancho dessa parte social que tu falaste, eu acho que vale a pena a gente falar mais, porque hoje em dia, cada vez mais, antigamente era câncer praticamente que a gente congelava óvulos, né? E nos a mulher últimos tinha um câncer, anos, tipo câncer de mama, eu vou mais falar recente. depois, Tá. isso, eu vou falar, né? Não está me deixando falar, vocês muito, veem, né? Ele está muito apressadinho ali para querer saber já do câncer, né? Mas nessa questão, antigamente, então, para o câncer, por exemplo, o câncer de mama, mas não só o câncer de mama, a gente tem também linfomas, por exemplo, né? O que mais a gente pode colocar? Não o câncer em si, mas outras causas, então, nós vamos ter a endometriose, vamos ter qualquer coisa que atinja o ovário, endometriomas, que são o quê? Cistos de endometriose no ovário, também é uma indicação. Teratomas de ovário, que são tumores benignos de ovário, também é indicação. Então, a gente tem uma série de outras, além da social, né? Mas, voltando para a social, como eu estava dizendo antes, o que acontece? A gente tem que, antes, a gente usava isso muito para o câncer. E com o passar do tempo, como eu disse, como as técnicas foram ficando cada vez melhores, isso foi oferecido cada vez mais, tanto que hoje em dia é uma prática comum, aceitável e já, como é que eu vou dizer, já... Agora me fugiu a palavra. Se fala muito, já está muito as sociedades disseminada. já deram o aval, avalizada pelas sociedades, né, de fazer o congelamento de óvulos social, que aí é para essa mulher, né, que já tem, né, uma certa idade, não teve os seus filhos e quer ter filhos. Mas por que eu quero chamar atenção para isso? Porque o ideal para congelamento social, que é essa mulher que quer fazer 1000 coisas antes de ter os seus filhos, é que ela congele até os 35 anos. Isso seria o ideal, em função de tudo que eu falei antes, porque não só a quantidade de óvulos vai diminuir bastante, a fertilidade vai diminuir bastante, mas também a qualidade desses óvulos diminui bastante depois dos 35 anos. Então, qual seria o ideal? O ideal seria dos 30 aos 35, para essa mulher que quer esse congelamento social. E tem uma coisa que eu achei bem interessante que eu ouvi esses dias e eu li, que a gente sempre fica na cabeça que o congelamento social, a maioria das mulheres que vai congelar, congela porque quer prestar atenção mais, né, e se dedicar mais para a carreira, né, para os estudos, para esse tipo de coisa. Mas teve um estudo que saiu aí um tempinho atrás que mostrou o seguinte: sabe qual era a causa principal de congelamento social? Não, qual que era? Falta de parceiro. Não terem encontrado o seu parceiro ou parceira. Essa era a principal. As mulheres chegando aos 35 anos, e até naquele estudo, eles fizeram com mulheres até 37 anos, e a causa principal do congelamento social era que não tinham encontrado ainda alguém que realmente elas dissessem, bom, vou ter filhos com esta pessoa, né? Então, isso me surpreendeu, porque eu estava na cabeça que, principalmente, era a questão da carreira. Claro que uma coisa é linkada com a outra, claro, né? Claro, mas, claro. Né? Mas é interessante, né? Porque teve recentemente um casal lá na clínica que ela veio junto com ele,
e vamos falar sobre tratamentos para engravidar e tal. E ela falou, Fábio, eu não sei se é o melhor momento agora para nós, seria ter filho, mas estou pensando o seguinte, eu estou pensando, de repente, congelar óvulos. De repente, eu congelo ou congelo embriões. De repente, depois a gente conversa sobre isso. Vamos pensar, tá bom. Na semana seguinte, eu solicitei exames para os dois, na semana seguinte ela voltou lá e disse, eu pensei melhor, eu não sei se eu quero como pai dos meus filhos. Vindo bem ao encontro que tu disseste. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, não encontrou aquele parceiro que diga, é com ele que eu quero caminhar a minha vida inteira, é com ele que eu quero ter meus filhos. E isso pode acontecer. Então, cada vez mais a gente vê mulheres que não têm parceiros e que, às vezes, tentam até uma produção independente. Também na clínica a gente vê cada vez mais isso, né? Sim. Porque não encontraram o príncipe encantado, ou ele está escondido, ou ele não existe para ela. E isso fica difícil, né? Isso então, se aí. não tiver espermatozoide, não tem embriãozinho, não tem filho, fica complicado, né? Então, essa é a verdade. Então, cada vez mais é interessante, porque a gente sempre pensa em carreira, a gente pensa que é isso que está mobilizando as pessoas. Não, vamos esperar mais e tal. Não, mas às vezes não encontra o cara. Exatamente. Claro que, como a gente estava falando, é uma coisa meio linkada com a outra, porque, claro, as mulheres também estão se dedicando mais para a carreira e tudo mais, e isso talvez tenha deixado essa outra parte um pouquinho de lado. Mas no congelamento social, eu acho que uma das coisas importantes da gente chamar a atenção é isso, é a questão do momento. Não significa que a pessoa não pode congelar óvulos se ela já tiver mais do que 35 ou 37 anos. Não. Em qualquer idade antes da menopausa, ela poderia congelar óvulos. Mas ela tem que ter ciência de que, na medida em que ela tem mais idade, o número de óvulos que vai ser congelado é menor e a qualidade desses óvulos congelados também vai ser menor, tá? Puxando agora para o câncer, que tu estava falando antes, né? O câncer, principalmente o câncer de mama, a gente tem visto cada vez em mulheres mais jovens. E isso também, então, tem feito com que a gente tenha mais congelamentos nesse caso. E no caso do câncer de mama ou qualquer outro desses que eu falei antes, eu acho que uma das coisas fundamentais para quem está em casa e está ouvindo isso e tem interesse na questão de congelamento, porque às vezes a pessoa própria não está passando por isso, né? Ela diz, mas essa aí não é a minha parte é outra, né? Mas a parte mais importante de quem descobre que tem um câncer e quer congelar óvulos é que o quanto antes essa pessoa procura uma clínica, se informa e faz esse congelamento, melhor. Por quê? Porque a gente sabe que, do momento que a pessoa descobriu que tem o câncer, claro que todo o cérebro dela vai ficar voltado para a sobrevivência, né? Ele já liga no modo sobrevivência e acaba deixando de lado todo o resto. Mas também, gente, tem estudos que mostram que uma das maiores coisas que faz, primeiro, a pessoa sobreviver melhor e responder melhor a tratamentos é ter um objetivo de vida. Ter um objetivo de vida. E a questão de ter congelado óvulos e ter a perspectiva de ter a sua família no futuro, isso já dá essa perspectiva e esse objetivo de vida para essa pessoa. E tem estudos que mostram que das pessoas que não congelaram óvulos antes, ou porque não sabiam que podia congelar, ou porque não quiseram, né, ou vários fatores diferentes, um dos maiores... regrets, assim, como é que é? Arrependimentos. Dos maiores arrependimentos é justamente não ter congelado e agora não ter a possibilidade de ter filhos biológicos, né? Então, a questão da pessoa descobrir, saber que tem um câncer e vai ter que passar por um tratamento, acho que se pudesse incluir no seu tratamento o congelamento de óvulos, isso é perfeito. Até porque uma das coisas que faz com que as pessoas não vão atrás é porque elas pensam, eu não quero estragar o meu tratamento, eu não posso atrasar o meu tratamento, eu não quero fazer nada que possa piorar a minha chance de sobreviver, de me curar e tudo mais. Só que hoje a gente sabe que fazer o congelamento de óvulos no momento certo, primeiro, não vai atrasar em nada o tratamento para o câncer e, segundo, não vai piorar nem a cura, nem a recidiva, não vai piorar em nada essa outra parte. E, se a mulher engravidar depois, isso também não vai piorar a cura, digamos, ou não vai aumentar a recidiva do câncer dela, né? Então, acho que tudo isso é bem importante nessa parte. E isso é algo que é bastante importante, as pessoas saberem que existe essas duas situações para tu indicares um congelamento de óvulo, né? A indicação social,
Poxa, ou seja, não é aquele momento que eu estou querendo ter filho e eu sei que mais tarde vai ser mais difícil de eu ter filhos. Ou seja, vamos congelar óvulos para que no futuro, então, eu utilize esses óvulos. E a outra situação é essa que, infelizmente, acontece de uma hora para outra. A moça não tem um marido, ou então ela tem marido, está indo tudo certo, e surge uma lesão tumoral na vida dela. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou querer ter filhos no futuro. Congela, deixa guardado. Isso não muda absolutamente nada no cenário do tratamento, não muda o cenário da cura, não muda o cenário da recidiva e, principalmente, deixa ela mais tranquila até para continuar indo batalhar para ganhar daquela situação que ela, infelizmente, está vivendo, né? Que é a situação de um tumor, que é uma situação muito complicada na vida da mulher, e isso serve até para estímulo para ela viver, para ela batalhar, para ela lutar, para ela que lá no futuro ela vai poder ter um filho em casa. Essa é a grande verdade. Então, é uma situação muito importante, é uma situação que a gente vê muito no consultório, porque a gente nunca sabe aquele paciente que, se fizer quimioterapia, radioterapia, se porventura vai afetar ou não a qualidade dos óvulos. Essa é a grande verdade. A probabilidade maior é que afete e afetando possa vir situações complicadas lá na frente, bebês com malformações. Então, se tu congela os ovos, diminui essa chance, principalmente porque esses tratamentos também podem produzir ou promover, então, uma ausência maior de produção de óvulos, porque ela não produz mais óvulos, entra numa menopausa funcional devido aos tratamentos, e aí pronto, acabaram as chances. Essa é a grande verdade. Então, os congelamentos de óvulos, eles têm o grande intuito de ajudar essas mulheres que, naquele momento, elas não podem ou não querem ter filhos, para que no futuro elas possam utilizar esses óvulos. E se elas não quiserem utilizar, né, Leonora? Podem doar, podem descartar, em algumas situações podem doar, em outras situações não podem, mas podem descartar esses óvulos, não é necessário a utilização desses óvulos. O gameta, uma coisa é gameta, ou seja, congelei óvulo, outra coisa é embrião, que é uma situação um pouco mais diferente, mais complexa, mas óvulos, se não quiser utilizar, não utiliza, né? Essa é a grande verdade. Mas o procedimento de congelamento do óvulo é algo que veio a mudar os tratamentos para o câncer, veio a mudar a maneira da mulher encarar a vida. Essa é a grande verdade. E falando nessa questão de menopausa, né? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que chamar muito a atenção também, né, para quem está em casa, que é a questão de que a imensa maioria das mulheres vai entrar na menopausa, ou seja, vai ter o seu fim de vida fértil, fim total de vida fértil, em torno dos 48 anos, mais ou menos, no Brasil. Tá? Isso depende um pouco até da questão geográfica também. Tá? Mas existe uma parcela de mulheres que tem o que a gente chama de menopausa precoce, ou seja, ela realmente acaba a sua qualquer possibilidade fértil abaixo dos 40 anos. Né? É uma parcela menor da população, sim, só que, na maioria das vezes, a gente, primeiro, não encontra uma causa específica para aquilo, e, segundo, não tem uma maneira de prever que não seja fazendo algum exame, tu entende? A pessoa não é, eu, por exemplo, ou fulano, ou a minha vizinha, ou a minha amiga, eu não tenho como olhar para ela e, por qualquer motivo que seja, achar que ela vai entrar na menopausa precoce. Tem algumas coisas que podem me dar umas dicas, claro, por exemplo, se ela fuma, né, não vai ser precoce, mas ela pode adiantar um pouco a menopausa. Se a mãe dela entrou na menopausa muito cedo, também é uma outra coisa que levanta ali uma bandeira vermelha para a gente, pode ser que isso aqui, né, que ela tenha. Claro, se ela tem ou teve que fazer alguma cirurgia que retirou uma parte de ovário, um ovário, alguma coisa assim. Então, tem algumas coisas que nos dão ideia, mas tem mulheres que não têm nenhum tipo de sintoma, não aparentam nada e podem entrar na menopausa precocemente. A mulher pode entrar na menopausa precoce tanto porque ela nasceu com um número menor de óvulos, e aí ela foi perdendo normalmente, como qualquer outra mulher, mas ela já nasceu com menos, ou às vezes ela nasceu com a mesma quantidade, mas ela perde mais rápido, e sem ter uma causa específica para isso. Qual o conselho que tu darias, Leonora, para uma menina de, sei lá, de 25, 28 anos de idade, que não tem filhos, ela não sabe se quer, se não quer e tal. Tem algum exame que ela deve fazer? Tem algum dado que faça pensar, bom, será que eu vou entrar na menopausa precoce? Será que vale a pena congelar óvulo? O que tu orienta sobre isso? Então, realmente, hoje em dia, cada vez mais a gente orienta, sim, que as mulheres chegando numa determinada idade, eu diria que, em geral, entre 25 e 30 anos ali, né,
que ela faça, se ela tem a perspectiva de ter filhos lá no futuro. Claro, se ela é uma mulher que já está tendo seus filhos, ok? Maravilha, né? Até porque vamos lembrar que a idade dos 25 anos seria uma idade ótima para ter filhos, a ideal, digamos, para ter filhos biologicamente, só pensando na parte biológica, não pensando em todo o resto, né? Bom, mas aí aquela mulher chegou nos 25 anos, ela não tem a perspectiva, né, de ter filhos e tal, naquele momento, mas ela sabe que em algum momento ela vai querer. O que a gente sugere? Que se faça um exame chamado hormônio antimileriano. Tá? Existe mais de um exame. Tem o hormônio antimileriano, que é um exame de sangue que a gente faz, e existe um outro que é uma ultrassonografia transvaginal, que faz a contagem dos folículos antrais. Tá? Então, esses 2 exames, eles conseguem, sim, nos dar uma ideia se a reserva de óvulos que ela tem é compatível com a idade dela ou não. E muitas vezes a gente se surpreende. A mulher faz aquele exame e aquele exame vem muito abaixo do que seria o esperado para a idade dela. Então, de novo, aí, bom, a mulher foi lá, ela fez o exame, veio dentro do esperado para a idade dela, ela pode ficar um pouco mais tranquila, ela pode, se ela tem 25 anos, por exemplo, pode esperar um pouco mais, não precisa fazer nada urgentemente. Mas, se ela tem 25, 28 anos, fez o exame e o exame deu muito abaixo do que seria o esperado para a idade dela, bom, de novo, já é uma bandeirinha ali que a gente tem que prestar atenção, que daqui a pouco ela tem que fazer o congelamento de óvulos antes, né, dos 30 anos, por exemplo. Tá? Então, quanto mais abaixo do ideal, pior é. Então, Pior, o exame que quanto exatamente. menor o nível, pior é. E uma das coisas que as pessoas perguntam para mim no consultório, pergunto para ti também, mas é importante as pessoas saberem lá em casa, quem está assistindo, existe algo que eu posso fazer? Ou seja, estou com AMH baixo, que é o hormônio antimileriano está baixo. Tem algum remedinho que eu possa melhorar isso? Porque eu não estou pensando em congelar óvulo, não é uma coisa que eu imaginei, mas tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar essa história? Infelizmente, não. Tá? Não tem nada. De novo, óbvio que estilo de vida saudável é sempre bom, e principalmente para a qualidade dos óvulos, assim, né? Mas não tem nada que a gente possa fazer, nenhum remedinho, comprimido, não sei o quê, que possa fazer com que aquela reserva que a gente tenha vá se multiplicar e aumentar de novo, tá? Então, realmente, se eu identifico que eu tenho essa reserva muito baixa, o ideal é ir para o congelamento de óvulos mesmo. Tá? Muito bem. Bom, quanto tempo, Eleonora, esse material pode ficar congelado? 1 ano, 2 anos, 5 anos, 40 anos? Quanto tempo ele pode ficar congelado? Olha, dados de congelamento de óvulos são muito recentes, porque realmente, como eu falei antes, né, não faz tantos anos, foi lá 2013, quando realmente deu Antes aquela era experimental, virada. né? Exatamente, antes era considerado experimental. Então, que deu aquela virada para realmente a gente dizer, bom, agora vamos usar em larga escala, né? Então, a gente não tem tantos anos. Entretanto, o que se tem de dados é que não existe um tempo limite para ficar congelado. Teoricamente, sim. E que também não faz diferença eu congelar hoje e descongelar amanhã, ou congelar hoje e descongelar daqui 10 anos, por exemplo. O impacto que a gente tem é na hora que eu congelo e na hora que eu descongelo. Né? E isso serve até... E isso é muito baseado também na questão dos embriões. Né? Porque, sim, embrião já se tem de muitos anos, descongelamento de anos e anos. Né? Daí, então, eu acho que está muito baseado nessa parte aí. Quem entende e criobiologia sabe que o problema é o impacto de congelar, é a curva de congelamento e descongelamento. Esse é o grande problema. Não é o tempo que está congelado, é o quão bem feito é realizado o procedimento de congelamento e descongelamento, e a vitrificação veio a mudar completamente a maneira da gente avaliar realizar os procedimentos de congelamento de óvulos, melhoraram muito a viabilidade. É outra realidade do que era comparado no passado com as técnicas de congelamento lento, que eram as técnicas adotadas. Hoje se adota a técnica de vitrificação. Para vocês terem uma ideia, espermatozoides, agora recentemente saiu um artigo mostrando uma criança que nasceu 30 anos depois do pai dele ter congelado o espermatozoide. Ou seja, 30 anos depois foi realizada fertilização com aquele sêmen que foi congelado, e nasceu essa criança saudável. Ou seja, é a curva de congelamento e descongelamento para óvulo, para espermatozoide, para embrião, é a mesma situação. Não é o tempo,
É a curva que vai dizer isso aí, né? E isso realmente, como tu falaste, tá? Tem muitas pacientes que perguntam por quê? Porque quando elas chegam, principalmente jovens, né? E a gente pensa assim, bom, a mulher está com 30 anos e quer congelar agora, ela pode ser que ela só queira utilizar depois dos 35 mesmo, né? Ela pode estar congelando com 30 e aí pensando assim, bom, se eu acabar engravidando naturalmente, eu não vou utilizar, mas se eu não engravidar naturalmente, eu já tiver passado dos 35, principalmente se eu tiver passado dos 37 ou chegado nos 40 e não engravidei naturalmente, eu vou utilizar aqueles óvulos. Será que eles vão ter uma qualidade boa lá, né? Claro, vão ter. A qualidade deles vai estar exatamente igual ao dia em que foi congelado, lá com seus 30 anos. Perfeito. E aí, vem uma pergunta que todo mundo faz, ao menos para mim faz, eu tenho certeza que faz também para ti. Como é que funciona isso aqui? Eu quero congelar. Tem que tomar remédio, não tem que tomar remédio, tem que fazer anestesia, não tem que fazer anestesia? Como é que funciona? Me explica um pouco. Bom, o congelamento de óvulos, ele funciona da seguinte maneira. A mulher vai precisar utilizar hormônios, tá? Que são as gonadotrofinas, que é um hormônio que vai fazer o quê? Ele vai agir lá no ovário, direto lá no ovário, e vai fazer com que, ao invés de um folículo, que é o natural da mulher, quando ela está ovulando naturalmente, vai crescer um folículo, e o folículo é uma bolinha de líquido que tem o óvulo dentro, essa bolinha cresce, aí ela rompe e libera o seu óvulo. Isso acontece na ovulação natural. Durante o tratamento para um congelamento de óvulos, o que a gente faz? A gente vai usar, então, esse hormônio vai agir lá no ovário e vai fazer o quê? Vai fazer com que, ao invés de crescer um folículo, cresçam vários folículos, o máximo possível naquele determinado mês. E aí a gente vai utilizar essa medicação ela é injetável, ela é usada subcutâneo, é uma injeção parecida com aquela que o diabético usa, né? Faz uma picadinha por dia dessa injeção, e aí ela vai utilizar essa injeção em torno de 8 a 12 dias. Nesse período de 8 a 12 dias, a gente vai fazer ecografias, ultrassonografia transvaginal, para poder olhar o ovário e ver quantos folículos estão desenvolvendo e que tamanho esses folículos têm. Quando eles chegam no tamanho certo para ovular, a gente para essa injeção, faz uma outra que vai disparar a ovulação e logo antes da ovulação a gente entra com uma agulha pela ecografia transvaginal, pelo ultrassom, entra com uma agulha lá no ovário e vai aspirando cada um desses óvulos. Por causa desta agulha que a gente entra, quando eu mostro isso no consultório, eu tenho uma tabelinha lá, né, uns desenhos que eu mostro como é que funciona. Quando eu mostro a agulha, o paciente, opa, peraí, né? Tem anestesia? Sim, tem anestesia. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Na hora de passar essa agulha, a gente faz uma anestesia, que é um sorinho na veia, a mulher dorme, quando ela acorda, está tudo feito, tá? O tempo que leva para que ela faça, para que ela fica dormindo, é em torno de 15 a 20 minutos. Nesse período, a gente consegue aspirar o máximo que dá. Então, às vezes 20 óvulos, né? Às vezes até mais do que isso, tá? A gente consegue aspirar nesse período. O paciente faz essa anestesia, fica na clínica depois mais umas 2 horas para se recuperar bem, sair bem, acordada, né? E aí vai para casa. Então, o tempo que leva da hora que ela faz a primeira injeção até chegar o dia de coletar esses óvulos, em torno de 12 a 14 dias, mais ou menos, né? Feito isso, ela vai parar toda a medicação. Uns dias depois, ela vai ter um sangramento, e quando vem esse sangramento, ela volta para a sua vida normal, tá? Interessante, quem usa DIU, por exemplo, né? A gente volta e meia tem paciente, doutora, mas eu estou com DIU, eu vou precisar tirar o DIU para fazer isso? Não precisa tirar, tá? Seja o DIU de levonorgestrel, que é o Mirena, Cailina, seja o DIU de cobre, prata, qualquer um que seja, não precisa tirar, tá? Se estiver usando anticoncepcional que tem estrogênio e progesterona, aí a gente para o anticoncepcional durante o estímulo, depois, quando ela sangra a primeira vez, volta com o anticoncepcional e segue a vida normal. Bom, tu falaste, então, do tempo da anestesia, quanto tempo demora para fazer, e tu falaste que pode vir em até 10, 15, 20 óvulos. Mas, Leonora, não é uma realidade em todos os pacientes isso, né? O paciente fez, ela já tinha um AMH que não era tão bom assim, já estava mais baixo, e vem 3 óvulos. É o suficiente? Tu acha que ela deve fazer um estímulo novo? O que tu consideras como um estímulo bom para que ela faça depois um tratamento, se for necessário? Porque a gente não pode esquecer
que nem todo óvulo que vem maduro, em primeiro lugar, nem todo óvulo que vem é maduro. E para ser inseminado ou congelado, ele tem que estar necessariamente maduro. Então, assim, ó, nem todo óvulo é maduro, nem todo maduro fertiliza, nem todo que fertiliza se desenvolve a ponto de ter um embrião muito bonito, e nem todo embrião bonito implanta. Ou seja, se a pessoa tem 2 ou 3 óvulos, talvez seja pouco. O que tu consideras o mínimo? O que tu achas melhor? Como é que tu abordas esse casal? Na verdade, sempre que a mulher vem e vem para o congelamento de óvulos, né, com a intenção de congelar óvulos, essa é uma conversa muito importante. Por quê? Porque realmente não é todo mundo que vai conseguir congelar 20 óvulos, por exemplo. A gente sabe que quanto mais, melhor. Nesse caso, sim. Quanto mais óvulos maduros eu conseguir aspirar, melhor para essa paciente, porque mais chance ela vai ter de lá no futuro, quando ela quiser utilizar, ela ter realmente o bebê em casa. Mas esse funil que tu falaste agora, ele é muito importante, porque ele acontece para todo mundo, né? Então, o que seria o ideal, gente? O ideal seria ter em torno de 12 a 15 óvulos congelados para ter em torno de 70% de chance de gravidez lá no futuro. Mas isso vai depender muito do quê? Da idade da mulher. Infelizmente, a idade da mulher, ela comanda muita coisa, porque junto com a idade vem a qualidade. Então, quanto maior a idade da mulher, mais óvulos eu tenho que ter congelados para ter o mesmo resultado dos 70% de chance de neném em casa lá no futuro. Por isso, a gente bate tanto o martelo e tanto na tecla de que quanto antes congelar, melhor. Então, se eu faço um estímulo ovariano e eu tenho menos do que 10 a 15 óvulos, significa que eu não devo nem aspirar e não devo nem congelar? Não, no meu ponto de vista, não. É uma coisa que eu sempre converso com as pacientes antes da gente entrar nesse caminho, né? Mas eu particularmente, eu acho que não. Eu acho que, bom, eu tenho menos do que isso, não vale a pena? Não, vale a pena. Qualquer número que eu tiver, vale a pena congelar. Por quê? Porque, por outro lado, o ser humano não é matemática. Nunca vai ser matemática. Eu posso ter uma paciente que congelou 3 óvulos, que dos 3, 2 fertilizam, que dos 2, 1 evolui, a gente transfere e ela engravida. E já aí? tivemos, né? E o contrário então, também, mulheres com vários óvulos também. que não fertilizavam os óvulos por alguma alteração que tinham esses óvulos. Exatamente. Então, isso não quer dizer... Com vários que não fertiliza, ou que fertiliza não evolui, ou, né? Então, assim, o ser humano não é matemática. Sim, o que a gente faz? Se a mulher tem menos óvulos congelados, a gente sempre orienta que ela tente mais uma vez. E aí já vem a pergunta, mas doutora, eu acabei de fazer, eu tenho que fazer imediatamente no outro mês de novo e no outro mês de novo até conseguir aquele número? Não, não precisa fazer uma vez atrás da outra. Dá para dar um espaçamento, 2, 3 meses, aí faz mais uma coleta, 2, 3 meses mais uma, e aí fecha o seu número de óvulos, né? Então, não precisa ser um atrás do outro, né? E, por outro lado, doutora, mas pode ser um atrás do outro? Pode ser um atrás do outro também, tá? Mas, sim, a gente sempre orienta que daí tente fazer mais de uma vez para ter ali mais ou menos um número que vai dar um pouquinho mais de segurança para a pessoa lá no futuro, tá? E aqui já chamando, né, falando que, como tu falaste antes, infelizmente, nem todo mundo que congelar óvulos vai ter um nenê lá no futuro. Infelizmente, a gente adoraria poder dizer, e eu falo sempre isso para os nossos pacientes também, né? A gente adoraria poder dizer assim, olha, se tu fizer isso, 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 é garantido que tu vai ter. Mas isso não existe, ninguém pode falar isso para vocês, né? Então, o que a gente pode, sim, é tentar ter o maior número para dar a maior chance, fazer o melhor esquema de tratamento para ter a maior chance. Sempre essa vai ser o nosso objetivo. E aquela mulher, Leonora, que daqui um pouquinho ela já tem um marido, né? Ela está pensando em ter filhos, mas naquele momento não, mas ela quer ter filhos. Como é que tu vê o congelamento de embrião também nesses casos? Tu acha que teria indicação? Tu acha que não vale a pena? Tu indicas mais óvulo? Como é que vê isso aí? Então, nesses casos, a gente... E aí, o Fábio está me perguntando, né? Mas a gente trabalha muito em conjunto nisso aí. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens, né, nossas, Fábio, porque a gente conversa muito a respeito dos casais que vêm fazer o tratamento e nós reforçamos várias coisas em conjunto também, né? Então, nesses casos, a gente fala, sim, de congelamento de embrião. E eu acho que até tu pode falar um pouco mais a respeito dessa questão do congelamento de embrião
embrião em si, né? Por quê? Porque tem casais que vão optar no final em fazer óvulo mais embrião, outros que vão optar por fazer só embrião, né? Mas eu já estou aqui, já somos um casal, a gente já quer, né, engravidar. E às vezes ele já está numa situação, a mulher daqui a pouco tem 37, 38, não congelou ovos, ele já pensa, não, pera um pouquinho, daqui a pouco eu posso ter um embrião geneticamente alterado, eu quero já saber de antemão como é que está a situação. Não quero ter filho agora, mas eu quero fazer um procedimento de fertilização, já faço a avaliação genética embrionária, já sei se esses embriões se são geneticamente normais, que aí daqui a 2, 3 anos eu vou fazer a transferência desses embriões que são geneticamente normais. Até porque daqui a pouco tu congelas óvulo e é aquilo que a gente conversou anteriormente. Congela óvulo não quer dizer que tu vais ter um embrião fertilizado bonito, um óvulo fertilizado bonito, um embrião muito bom, e depois da transferência, a gente não sabe, a gente descongela os óvulos e faz a fertilização lá na frente. Se tu já tiveres feito a fertilização daqueles óvulos e já tiveres avaliado geneticamente esses embriões, bom, tu já tens uma ideia maior da tua chance de sucesso lá na frente com 42, 43, se tu fizeres isso com 37, não era o melhor momento para ti. Então, o congelamento de óvulo é fantástico, sem dúvida nenhuma, mas o congelamento de embrião também é fantástico, porque, de repente, ele se aplica a situações como essa. Ou seja, eu sei exatamente a pessoa que eu quero ter filho, eu estou casada, neste momento não é o melhor momento para mim. Mulher, não estou no melhor momento, porque eu vou ter um outro emprego, tenho uma outra situação, vou ter que sair do país, que nem recentemente chegou uma paciente, estou indo passar 2 anos nos Estados Unidos. Eu tenho que congelar óvulo, que daqui a 2 anos eu não sei o que vai acontecer. Meu marido vai daqui a 6 meses, ela me falou, ia daqui a 6 meses para os Estados Unidos morar com ela. Mas a gente não vai querer ter filho agora, e não pode ter, é uma outra situação na minha vida, mas na volta eu quero ter. O que ela fez? Ela optou por fazer uma fertilização, congelar embriões para saber se eram geneticamente normais, porque se não fosse, ela já ia fazer um novo ciclo para ter embriões para que, quando ela voltasse lá dos Estados Unidos, ela ia fazer um procedimento de transferência embrionária. Claro que a gente sempre conversa com os casais, quando vem um casal e tem essa dúvida, né, das vantagens e desvantagens. Qual é a maior vantagem de congelar óvulo? É porque é óvulo, e óvulo é um gameta, é uma célula, né? Então, bom, o óvulo, a hora que eu não quero mais, eu descarto sem, né, nem pensar 2 vezes, ok, né? O óvulo eu posso fertilizar com qualquer espermatozoide no futuro, né? Então, essa é uma outra vantagem. Então, essa é a vantagem do óvulo, tá? A vantagem do embrião, ele está pronto, pode fazer análise genética, né? Então, claro que sempre que eu puder escolher entre, vou congelar um óvulo, esse é mais incerto do que vou congelar um embrião. Este é mais certo, quando eu congelo o embrião, já é geneticamente normal, da gravidez ali no futuro. Certo da gravidez, Da gravidez, exatamente. Foi bom tu chamar a atenção para isso. Certo da gravidez, né? O óvulo é mais incerto da gravidez, porque tem que passar por todo aquele funil que a gente não passou ainda. O embrião congelado já passou pelo funil todo, se fez a análise genética, mais uma parte do funil. Mas a gente tem que lembrar que a vida é imprevisível, tá? Então, a mulher chegou, ela tinha intenção de congelar óvulo, tem o marido, está casada, está tudo ótimo, maravilhoso. Mas o casamento, a gente sabe que nem sempre é um mar de rosas a vida inteira. Não, e os casais se separam o tempo inteiro. Não, mas né? esses tempos um paciente, que é bem ao encontro que tu está falando, ele ia fazer uma reversão de vasectomia comigo, e no dia da consulta, antes da cirurgia, ele não compareceu, liguei no telefone de contato, atendei a esposa dele, ele sofreu um acidente e tinha morrido. Sim, exato. Isso pode acontecer? Exato. Então, isso era outra coisa que eu ia dizer, né? Pode acontecer esse tipo de situação também. Então, se a pessoa foi naquele momento e acabou congelando só embriões, né? Pode ser que se vai usar daqui 5 anos, pode ser que 5 anos depois o momento de vida dessa pessoa seja totalmente diferente. Então, a gente tem que pensar nisso, e a gente conversa isso com os casais também, né? Então, assim, eu diria que o melhor dos mundos seria a mulher ter a possibilidade de congelar uma parte de óvulos e uma parte de embriões. Mas por que eu estou falando do melhor dos mundos? Fábio, pode falar melhor que eu. Porque muitas vezes não é isso que acontece, né? Não tem essa quantidade toda de óvulos, né? O ideal é uma mulher, quando vai fazer um estímulo, isso no mundo, eu brinco, no mundo do pirulito, né? Onde não tem problema, tudo funciona, no mundo da fantasia, né? Então, assim, daqui a pouco eu faço um estímulo, a mulher tem 30 óvulos e daqui a pouco são vários maduros, isso é uma situação. Exato. Mas daqui a pouco ela tem poucos óvulos, eu tenho que optar o que é melhor para ela, né? E isso tem que ser conversado.
A gente tem vários pacientes que chegam para mim e dizem, olha, Fábio, se tiver um monte de óvulo, eu quero fazer fertilização e uma parte deles tu congela, desde que eu tenha um número bom de óvulos. Aí acabou o procedimento, a Leonora fez a captação lá, nós vimos a qualidade dos óvulos, se eles eram maduros ou não. Aí eu vou falar com a paciente, olha, tu tem tantos óvulos, tu tem um número menor do que a gente esperava, de repente a gente faz só fertilização e não congela, ou como é que tu vê isso? Então, tudo tem que ser conversado, absolutamente tudo tem que ser conversado. Não tem uma receita de bolo, não tem aquilo que é o certo ou errado. Existe conversa, como qualquer coisa na vida. Com o diálogo, tu entende o que é melhor que aquele casal ou aquela mulher está querendo fazer. Né? Essa é a grande verdade. E por isso, a gente pode dizer que a gente tem, assim, casais que optam por todas essas alternativas, né? A gente tem casal que o casal mesmo, depois que a gente fala todo vantagem, desvantagens e tudo mais, optam por só a mulher continua com a ideia de congelar só os óvulos dela e ok, depois quando voltarem, fazerem o resto. A gente tem aqueles que optam por congelar só embrião, que mesmo, né, dizem, não, mas a gente vai congelar embrião mesmo, a gente já quer fazer o processo e tal. E tem aqueles que optam por fazer uma parte óvulo, uma parte embrião e que várias vezes a gente consegue fazer, né? E outras que a gente já explica. Todo mundo que opta por fazer os dois, a gente tem que explicar no início do tratamento que nem sempre a gente vai ter quantidade suficiente para fazer as duas coisas, né? Então, é bem por aí. É bem por aí essa parte. Eu acho que, na verdade, o congelamento de óvulos ele veio como uma alternativa muito atraente para preservar a fertilidade futura. Essa é a grande verdade. Hoje, tu tem uma ferramenta muito boa que vai me dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, principalmente para preservar o que vai acontecer lá na frente, né? Então, assim, daqui a pouco surgem situações na vida que não é o melhor momento, a mulher já sabe que a reserva ovariana dela está acabando, está diminuindo, não tem muito o que fazer, daqui a um pouco pega e congela óvulo, ou então ela está sofrendo, infelizmente, uma doença bastante grave, que é um tumor, que é um câncer, congela óvulos para que lá na frente, caso ela queira ter filho vai utilizar. Bom, eu tenho um marido, estou bem estabelecido, estava pensando em ter filhos, mas surgiu uma doença na minha vida. De repente, eu pego e faço o procedimento e congelo o embrião. Ou então, vou fazer um procedimento de endometriose. Eu tenho uma cirurgia de endometriose que já está, infelizmente, essa endometriose já está avançando a nível de intestino, a nível de bexiga, vou ter que ser submetido a uma cirurgia maior, eu vou querer ter filhos com esse meu parceiro, a gente estava tentando e não estou conseguindo. Bom, daqui a pouco tu faz o congelamento de embrião, nesse caso, e depois de resolver o todo para a situação da endometriose, faz a transferência dos embriões. Ou então, vou fazer um procedimento de endometriose, a mesma situação, só que ela não é casada, congela óvulos. Então, assim, tudo é conversado, tudo tem que ver, tem que ser individualizado, né, pessoal? O que é melhor para aquele casal. Mas a grande verdade é que o congelamento de óvulos veio mudar um cenário muito grande hoje em termos de perspectiva para aquela mulher que não quer naquele momento ter filhos. E essa é a grande verdade. E hoje também, cada vez mais se avança, Leonora, já puxando um pouco para aquilo que eu mais trabalho, que é com o espermatozoide, já se avança sobre congelamento de espermatozoides em situações que o homem talvez vá sofrer lá na frente. Por exemplo, hoje a gente sabe que o espermograma não é um exame simplesmente para avaliar número de espermatozoides, ele atesta sobre a qualidade, sobre a saúde daquele homem. Por exemplo, homens que são obesos, quando eles começam a fazer exercício físico, eles melhoram a qualidade seminal. Então, um homem obeso com síndrome metabólica, já entrando com diabetes, obeso, sedentário, hipertenso, ele faz um exame de sêmen, ele começa a fazer exercício, 3 a 6 meses depois, ele já tem um exame de sêmen melhor, ou seja, a gente já começa a avaliar isso, o sêmen, de uma maneira diferente. E muitas vezes, para homens que vão ser submetidos a procedimentos potencialmente graves, também o congelamento de espermatozoides entra nesse cenário. Para quê? Para preservar aquela fertilidade. Então, a preservação da fertilidade, tanto masculina quanto feminina, é uma realidade. Sim. E cada vez mais a gente tem pacientes nos procurando para conversar sobre isso. E algumas pessoas achavam assim, isso é moda, né? Agora todo mundo é isso, não sei o quê. Mas não, gente. Isso é uma realidade
E é muito importante. A preservação da fertilidade, acho que hoje em dia é obrigação das pessoas e principalmente quem trabalha nessa área, né, de dar esse alerta para as pessoas. Tá? E também a gente não pode esquecer que nas causas ali, nas indicações do congelamento de óvulos da população transgênero também, né? Que faz a transição, que começa a usar os hormônios. Então, explicar para essa população que tem a possibilidade de ter os seus óvulos congelados e depois de fazer toda a transição, ter filhos biológicos, né? É um pouco mais difícil no momento do congelamento, em função de toda a questão hormonal. Então, essa pessoa realmente ela tem que estar bem decidida que ela quer passar por aquilo ali, mas uma vez que ela faz o congelamento de óvulos, ela pode, depois vai passar por toda a transição, fazer tudo, e vai ter aquele material genético seu congelado para poder depois ter filhos biológicos. Então, isso é uma coisa importante. E não né? só de ovos, né, Leonora? Eu acho que faz o quê? 15, 20, 30 dias atrás, no máximo, acho que 15, 20 dias atrás, também uma menina me procurou porque ela está pensando em fazer congelamento de espermatozoides, porque ela está começando o processo de transição. Isso aí. Ou seja, ela chegou lá na frente, de repente eu quero ter filha para os dois lados. Isso é bárbaro, isso é fantástico. Tu congelas o teu material genético e lá na frente tu vai utilizar se tu achares necessário. É a melhor coisa do mundo, né? Isso aí. Na verdade, preservar o futuro é para isso que a gente vai na academia. Eu tenho certeza que todo mundo está assistindo. Muitas vezes não gosta de ir na academia, muitas vezes não gosta de fazer regime. A pessoa, pelo amor de Deus, o bom é chegar em casa no fim de semana, não ter que fazer exercício, poder descansar, ficar dormindo, comendo um monte de doce. Mas espera um pouquinho. Por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que isso aí não é saudável. A gente está preservando a nossa futura, o nosso organismo para o futuro, lá na frente, o que vai acontecer. Então, quanto mais a gente guardar coisas e fazer a coisa correta, ter um estilo de vida saudável, melhor é para quando chegar o futuro. Mesma coisa aqui. Daqui a pouco surgiu uma coisa, olha, não quero ter filho agora, mas daqui a pouco lá na frente eu vou querer, vou encontrar meu príncipe encantado, eu vou encontrar uma mulher que eu quero ter filho, porque o homem também envelhece, o espermatozoide também piora com o passar do tempo. Homens com mais de 50 anos, a chance dele ter criança com autismo aumenta em 30%, e esquizofrenia também. Então, dizer que o homem também não envelhece é uma grande inverdade. O homem também envelhece, não que nem a mulher, vamos deixar bem claro, mas o homem também envelhece. Então, preservar a fertilidade futura é importante, até porque tanto os homens quanto as mulheres cada vez mais vão querer ter filhos com mais idade. Muitas vezes não é um momento profissional ou pessoal, ou alguma situação, ou então se separam, como a Leonora falou, daqui a pouco se separam, e agora? Então, o homem está lá com 55, 60 anos, está separado. Aí tem um novo relacionamento. Está lá, pronto, está congelado, está guardado. Isso aí. E uma outra coisa importante é que, de novo, né, quando a gente fala de óvulo ou espermatozoide, por serem gametas, né, o que a gente vai fazer? Digamos que a pessoa fez o congelamento e daí de óvulos, né, e aí engravidou naturalmente depois, aí 2, 3 anos depois engravidou de novo, e aí não quer mais aqueles óvulos. O que ela pode fazer? Né? Ela pode descartar, simplesmente, então, né? Ou pode doar também para algum outro casal, né? Alguma outra mulher que não possa ter filhos, que porventura já tenha esgotado toda a sua capacidade reprodutiva, né? Então, essa pessoa pode fazer isso. E é importante que vocês saibam que, uma vez que o óvulo está congelado, para que a gente vá fazer qualquer coisa com aquele óvulo, vocês, né, as pessoas que precisam ir lá, assinar um consentimento, e lá na clínica, a gente, inclusive, não vai lá só e assina, não, passa com a gente, né, conversa, porque também uma outra coisa importante é o seguinte, aí eu quero chamar a atenção, porque a gente, volta e meia, atende pacientes que, infelizmente, não pegaram essa onda do congelamento, né, e que chegam para nós já com mais idade e já precisando de óvulos doados e assim por diante, né? E muitas vezes essas mulheres, elas chegam e dizem assim, olha, eu nunca quis filhos na minha vida. Eu nunca quis, nunca. Só que agora, eu estou com 48 e agora eu acho que eu quero. Eu estou com 45, agora eu quero. Agora eu estou num casamento que eu quero ter filho com essa pessoa, né? Só que já estão com essa idade.
Então, na verdade, gente, a questão da pessoa ter congelado cedo, às vezes ela congela na hora certa, faz tudo certinho. Só que chega um momento que a pessoa diz assim, eu acho que eu não quero. Aí a pessoa tem lá 40 anos, por exemplo, ou 41, e diz, não, eu estou com 40, 41, eu não tive filho até agora, eu não vou querer. Então, eu vou lá e eu quero descongelar. Eu quero, né, descartar, porque eu não quero continuar pagando por ano lá, não quero, vou descartar. E aí a nossa obrigação é a gente explicar isso. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa com 41 não queira, com 43 ela descobre o príncipe encantado dela, o príncipe encantado, tudo que ele quer é ter um filho, e ela com aquela pessoa também quer ter um filho. E aí tu já imagina se a pessoa tinha congelado, ela descartou, e aí agora ela quer. Né? Então, é uma situação que eu particularmente, pensaria que ainda é um pouquinho mais difícil para a pessoa do que aquela que simplesmente chegou naquela idade, não teve a possibilidade de congelar antes, chegou naquela idade e disse, eu nunca quis e agora eu quero. Então, como a gente que trabalha nessa área, a gente vê toda hora as mulheres mudarem de ideia acima dos 40 anos. Toda hora. Né? As mulheres nunca quiseram ter filhos. Chegam nos 43, alguma coisa muda na vida e a pessoa diz, agora eu quero. Então, uma dica que eu dou, quem congelou, mantenha. Se não é uma coisa que está realmente fazendo, bote no seu orçamento, é como se fosse, e aí eu sei, o Fábio, acho que nem gosta que eu faça essa comparação, e muita gente diz, não vai fazer, porque é uma coisa, né? Mas, assim, é como um seguro de carro, que a gente bota no nosso orçamento, é como a garagem que a gente paga para o carro quando vai estacionar em algum lugar, a gente bota no nosso orçamento. É o valor de uma pizza mensal. Sabe? Então, não vale a pena pelo estresse lá do futuro, né? Então, é uma dica que eu deixo aqui. A vida muda, né? Essa é a grande verdade. As situações mudam na vida e, às vezes, preservar é o melhor segredo para evitar problemas e situações desconfortáveis no futuro, né, Leonora? Então, assim, a grande coisa do preservação dos gametas, tanto masculino e feminino, é que preservando você tem uma chance muito grande lá na frente de utilizar esse material, caso queira, e conseguir formar sua família. E, às vezes, a família, naquele momento, não é aquilo que tu queres, ou então não é o mais importante na tua vida, mas as prioridades mudam. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo sabe que as prioridades mudam na vida da gente. Então, contem com a gente, né, Leonora, para caso queiram congelar os seus ovos, caso queiram conversar, às vezes, de como é que a gente vê essas situações, porque tem situações assim que as pessoas, olha, eu não sei se eu quero, se eu não quero, e às vezes a gente pode tentar orientar melhor, né, Leonora, para ver o que é melhor para aquele casal, para vocês individualmente, em cada situação. Então, na verdade, hoje em dia, existe um universo de coisas que podem ser feitas para aquele casal que talvez, ou para aquela mulher, ou para aquele homem que não sabe se vai querer ter filho, o que a gente pode fazer até lá para frente, porque as situações elas mudam. E a gente vê isso aí diariamente, né? É isso aí, né? Então, para quem está nos assistindo, a gente gostaria de realmente deixar essa mensagem, né? Contem com a gente para planejar o futuro da família de vocês, né? O futuro reprodutivo de vocês. Nada melhor do que poder conversar com pessoas que estudam isso e vivem para isso, né? Não precisa ser uma coisa tão difícil quando a gente sabe como procurar, né? Então, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal.